Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesielberg. Você está no mundo da geografia e nós estamos tratando sobre populações. Nas postagens anteriores eu falei um pouco sobre o crescimento da população de um país, como a população cresce através das imigrações. E também a população cresce da forma natural, como se deve, né? Ou também como chamamos de crescimento vegetativo. Como ocorre esse crescimento? É considerando o número de nascimentos, né? Com essa mão aqui, número de nascimentos e o número de óbitos no período de um ano. Se o número de nascimentos for maior do que o número de óbitos, quer dizer que a população cresceu, o crescimento foi positivo. Agora, se o número de óbitos for maior que o número de nascimentos, o país ele não cresceu e decresceu. Mas nem isso, nem sempre quer dizer que é um caos, porque acontece que o número de óbitos está na faixa, está regular. Ali, ó, todo ano morre aquela quantidade de pessoas, beleza? As pessoas estão morrendo de veleira mesmo, de velhice. Ficou velho, idoso, chegou 120 anos, tá fazendo hora extra na terra tal, e morreu. Então tem uma média de óbitos, só que aí o número de taxa de natalidade de nascimento vai caindo. Isso explica porque o país está decrescendo. Não é porque o país está num caos, não é porque passou uma pandemia, uma guerra, houve uma tragédia, um furacão, um tsunami que matou, dizimou a população do país. Não é isso. Acontece quando o número de nascimentos é menor do que o número de óbitos. Pode acontecer também, como esse caso agora. Passou a pandemia, depois de fazer o recenseamento, a gente vai ver se o país cresceu ou decresceu com essa pandemia. Né? A população mundial, aliás. Mas é bom, um outro momento a gente comenta isso. Aí nós vamos falar hoje sobre taxas de fecundidade. Você sabe me dizer qual a diferença entre taxa de natalidade e taxa de fecundidade? Sabe me dizer? Parece sinônimos, né? Palavra fecundidade, natalidade, professor, acho que eu já ouvi falar dessa palavra. Taxa de natalidade. Vamos lembrar aqui que a taxa de natalidade, já que eu falei no outro vídeo, é o número de nascimento por pessoa, é o número de nascimento por pessoas, é o número de nascimentos que ocorre no país em um ano. Tá? Quando a gente fala em determinado período, a gente estabelece um ano. Em um ano, eu vejo lá quantas crianças nasceram nesse país. Beleza? Isso eu faço através das contagens, dos registros, e nós temos acesso às informações, o governo tem acesso às informações, e nós vamos fazendo a estimativa, né, se a taxa de natalidade está alta ou está baixa. Agora, qual a diferença de taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 15 a 49 anos. Você pode conhecer alguém que ficou grávida com 12, com 13 anos, que são as exceções, e também uma senhora que ficou grávida com 50 anos. Também tem as exceções. Mas vamos considerar aqui entre 15 e 49 anos e analisar quantos filhos essa mulherada está tendo aí em todo o seu período fértil, todo o seu período o seu período reprodutivo. Lá nos anos 60, a média de filhos por mulher era de 6 filhos por mulher. Nos anos 60. Eu vou falar aqui da minha mãe, com todo respeito e liberdade aos meus pais, que me criaram e me educaram. Só minha mãe, 8 filhos. 8 filhos por mulher. Então era um padrão da época. A minha avó, 8. A minha avó, a parte paterna, 12. Lá, quer dizer, era uma média meio que elevada, né? O número de filhos por mulher era um número relativamente alto. Acontece que depois dos anos 60 houve um declínio na taxa de fecundidade, e aí eu te pergunto o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo para ocorrer a queda da taxa de fecundidade. As mulheres estão tendo menos filhos, por quê? E se eu falo que há uma queda na taxa de fecundidade, lógico, com certeza, óbvio, que se há uma queda na taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, consequentemente, também está caindo. Então, natalidade e fecundidade está aqui, ó, juntos. É que a fecundidade, eu olho o número de filhos por mulher. A taxa de natalidade é o número de nascimentos por período, por ano. Beleza. O que aconteceu, então, para ocorrer a queda na taxa de fecundidade e natalidade? O que aconteceu?
Nós temos alguns fatores e nós vamos analisar um por um. Primeiro fato, as famílias no passado viviam boa parte no campo, eram famílias rurais. Boa parte do seu estilo de vida, o consumo, era produzido, tudo que eles consumiam era produzido no próprio campo. Tô com vontade de beber leite, vai lá, ordenha a vaca. Quero beber água, vai lá, tira água do poço. Quero comer um ovo, vai lá, pega os ovos da galinha. Pronto, a vida era mais simples. Quero alface, vai lá na horta. Vida mais simples. Poucas coisas eram compradas no armazém, poucas coisas. A maior parte do que era consumido era produzido no próprio campo. Só que ocorre algo no decorrer da história que aconteceu também na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, que foi a mecanização das atividades agrícolas, que é o que chamamos de Revolução Industrial, que começou no século XVIII, século XIX e entrou no século XX. Mas no Brasil isso foi mais tardiamente, e é o que nós chamamos de industrialização tardia que ocorreu no Brasil, que foi a partir dos anos 60. É nesse período que a mecanização das atividades agrícolas chega no Brasil. É nesse período que as cidades, os grandes centros urbanos, passam a receber indústrias. Uma das principais indústrias que veio para o Brasil, que chegou no Brasil, foram as transnacionais automobilísticas, como a Ford, a General Motors, que é a Chevrolet, como a Mercedes-Benz. Essas empresas acabaram gerando empregos, e essas grandes empresas geraram trabalhos para outras pequenas empresas, né? Quer dizer, há uma oferta de trabalho muito grande nos grandes centros urbanos, tá? As atividades no campo estão sendo mecanizadas, a oferta de emprego no campo diminuindo, as condições de vida no campo cada vez piores, e aí a pessoa não tem outra opção. Ela fala, eu preciso ir ao grande centro urbano, eu preciso ir para a cidade, eu preciso procurar emprego. Assim aconteceu com os meus avós. Os meus avós italianos que saíram de São José do Rio Preto, que já moravam no Brasil, mas saíram de... Meus bisavós, né? Saíram de São José do Rio Preto e foram para São Paulo. O meu avô e mais os meus primos de terceiro, quarto grau que saíram do Pernambuco e migraram para São Paulo. E os meus avós de parte materna que saíram de Minas Gerais e migraram para São Paulo. São Paulo, pessoal, é o lugar que atrai todo mundo, e se você for buscar na sua raiz, você vai ver que tem parente pernambucano, parente mineiro, paranaense, gaúcho, santa catarinense, mato grossense, capixaba. Olha, é um lugar que agrega pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Beleza, vamos continuar aqui a nossa explicação. As pessoas, então, elas deixam o campo para ir para a cidade em busca de trabalho, porque a vida no campo tá difícil. E olha, pessoal, eu gosto de sentar e conversar com a minha mãe, porque ela fala como era difícil a vida lá em Minas Gerais, como era difícil a vida no campo. E por isso que meus avós saíram de Minas Gerais, sul de Minas, e vieram para São Paulo. No caso, eles não foram literalmente para São Paulo, foram para uma cidade do interior, mas que tinha uma fábrica lá, né? O sonho do meu avô era trabalhar na Champion, uma empresa que produzia papéis, que hoje é chamada de International Paper. O pessoal acaba migrando para os grandes centros urbanos, isso nós chamamos de êxodo rural. Acontece que tudo que eles consumiam era produzido no campo, agora na cidade não. Coisas que eles não pagavam, agora eles têm que pagar. Por exemplo, a conta de água. Poxa, pagar a conta de água, não precisava pagar a conta de água no campo, na fazenda. Agora você precisa pagar, amigão. Ah, mas a água é natural. Vou falar, se a água é natural, eu vou falar que nem os alunos falam pra mim. Professor, por que eu tenho que pagar a água se a água é natural? Falei, beleza, então desce lá no Rio Mogi, mete a boca lá e bebe água direto do rio. Bebe a água direto do rio. Ou seja, a água está contaminada, essa água precisa de tratamento e nós pagamos pelo tratamento da água e pelo tratamento do esgoto, porque você faz o número 2 e o número 1 todo dia. Isso aí vai para onde? Vai para onde? Vai ter que ser despejado no rio do jeito que está? Imagina. Então você tem que tratar esse esgoto para devolver a água que foi da descarga que você dá todos os dias para devolver para o rio. A água tem que voltar, pelo menos, em condições para o rio, né? Então nós pagamos por esse serviço. E aí agora eu pago pelo serviço de eletricidade,
produtos que antes eu não pagava, por exemplo, o leite da vaca, o ovo da galinha, o alface. Agora eu preciso no mercado pagar. Meu amigo, o custo de vida aumentou. E imagina aquela família, aquele pai de família com 10, 12 filhos. Imagina a situação, ele passando a mão na cabeça, tendo que pagar o aluguel, pagar a conta da água, a conta da luz, tendo que comprar uma série de coisas, pessoal. A vida não era fácil. E aí, marido e mulher conversam, né? A gente precisa dar um jeito. Eu preciso trabalhar. Porque naquela época, numa visão familiar mais tradicional, conservadora, a mulher era tipo assim, inviável a mulher ir para o mercado de trabalho, trabalhar fora. Não, a mulher tem que cuidar da família, cuidar da casa. Pois é, agora é uma nova situação. Essa mulher precisa ir para o mercado de trabalho, ela precisa trabalhar para ajudar na renda da família. Então ela passa agora a cuidar dos filhos, do maridão e ainda cumprir a jornada fora de casa. E o maridão só cumpre a jornada fora de casa. Mas ele ainda não está adaptado, habituado a ajudar nas atividades domésticas. Isso é uma discussão que até hoje as mulheres falam assim: o marido tem que ajudar nas atividades domésticas, porque eu faço jornada dupla. Isso é verdade. O marido tem que ajudar a mulher nas atividades domésticas, porque ela trabalha dobrada, ela trabalha fora e trabalha em casa. E aí, meninos, quando as pessoas que já vivem nesse mundo urbano, caótico, né, uma vida mais estressante, o casal, a mulher, ela vai pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 vezes antes de ter o segundo, terceiro, quarto, quinto filho. E eu falo, a gente precisa se planejar, a gente não pode ficar gerando filhos, porque o filho agora acaba simbolizando um custo de vida mais caro e eu tenho que sustentar essa criança. O custo de vida na cidade é mais caro que no campo. No campo, uma criança, um filho, era mão de obra. Oh, que beleza! Uma criança, aí vai nascer mais um aí pra capinar com a gente. Vai, vamos aí. Eu atrelho os bois. Ia ser uma beleza, ir cantando atrelho os bois lá. O pai, o filho, o neto, todo mundo lá. E capinando, atrelhe os bois. Gente, no campo era assim, na cidade não, fica mais caro. O custo de vida fica mais caro. E quem sofre mais são as famílias mais pobres. Eu preciso planejar. Aí vem a segunda questão. Primeiro, o êxodo rural e o elevado custo de vida no centro urbano. A mulher agora ela entra no mercado de trabalho, ela precisa trabalhar. Ela vai ajudar na renda da família. E agora eu preciso planejar isso. Preciso controlar, evitar uma gravidez. Eu tô falando aqui, pessoal, casal, tá? Independente do estado, a situação afetiva, tá? As diversas formas de relação, não vou entrar nesse mérito aqui. A mulher, vamos colocar aqui a mulher tendo aí suas relações. Não importa se ela tem 1, 2, 3 maridos, não importa. Falando aqui que eu preciso controlar minha vida. E aí surge os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos vai ser aí a ferramenta que vai controlar a gravidez indesejada. E quais são os métodos contraceptivos? Os preservativos. Preservativos, os anticoncepcionais, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, e o gel espermicida. Um outro método contraceptivo é a vasectomia, que é uma cirurgia que é feita no homem, né, que interrompe ali, evita ele lançar as suas sementes, a fecundação na mulher. Beleza? Ele fica como se fosse estéril. Esterilizar o homem. Mais ou menos isso. E muitos hoje têm seguido para esse caminho, né, da vasectomia. As mulheres também podem fazer a cirurgia, mas a cirurgia para a mulher é mais complicado. Os médicos até hoje indicam que os homens façam a vasectomia e não a mulher a cirurgia. A cirurgia na mulher é mais invasiva, é mais complicado e a recuperação do homem é muito mais rápido quando ele quer evitar ter filhos. Beleza? Professor, você falou aí preservativos, eu tô falando de camisinha masculina, camisinha feminina.
O senhor falou do gel espermicida, é um gel que é usado antes de uma relação sexual para matar os espermatozoides que vão fecundar os óvulos. E o dispositivo intrauterino, que é o DIU, é um dispositivo que é aplicado pelo médico no útero da mulher. Tranquilo? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Seguinte, isso facilitou muito para a queda da taxa de fecundidade e a queda da taxa de natalidade. O vídeo está dando 15 minutos, eu preciso encerrar. As mulheres também passaram a consumir o anticoncepcional, que é mais popular e é mais comum, né? E para as mulheres, o consumo do anticoncepcional até regula o ciclo menstrual. Para as mulheres é uma beleza o anticoncepcional, né? É uma maravilha. Só que o anticoncepcional também ele pode cortar o seu efeito, né? Se você tomar uma medicação muito forte, você está doente, tomou a medicação, essa medicação corta o efeito dos métodos do anticoncepcional, que para evitar a fecundação do óvulo. E acontece que muitas adolescentes, muitas meninas, né, que iniciam a vida sexual ativa muito cedo, né? Eu não quero falar, isso é um assunto delicado que deveria ser tratado pelos pais responsáveis, mas vamos tratar aqui desse assunto com muito cuidado, muito zelo. O início da vida sexual muito precoce na vida do adolescente pode causar casos como esse. Por exemplo, eu estou tomando o anticoncepcional, mas eu tomo uma medicação mais forte que corta o efeito e dá uma gravidez indesejada. E nós, que estamos na sala de aula, a gente vê esse filme se repetindo. Tá? Claro, a gente acha que não, as pessoas têm mais informação, mas, pessoal, vamos ter mais responsabilidade aí, vamos ter mais consciência, tá? Mas é claro que conheço casos, né, que depois, diante dessa situação, houve um comprometimento também dos pais agora para cuidar dessa criança. É legal quando tem isso, mas não é o que a gente quer para a vida de vocês, e nós queremos que vocês façam tudo dentro do tempo, né? Que vocês ainda tenham tempo de estudar, de planejar, preparar o futuro de vocês. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui falando sobre a taxa de fecundidade, a queda na taxa de fecundidade, então as mulheres passaram a se programar, se preparar melhor. E aí vale destacar, método contraceptivo é diferente de método abortivo. Abortivo é quando o óvulo já foi fecundado lá nas trompas e já foi fecundado, esse óvulo já caminhou para o útero, tá lá, formou um feto. Isso é método abortivo. No Brasil, o método abortivo só é permitido, o aborto só é permitido para mulheres que foram violentadas sexualmente, ou seja, foram estupradas. Apenas nesse caso e com o período do máximo 3 meses o aborto é permitido. Depois disso, não é permitido o aborto. E, pessoal, falar de aborto é tão delicado porque vai surgir a bancada evangélica, vai surgir a católica, a espírita, a umbandista, a extremista, a fundamentalista, vai surgir o Superior Tribunal Federal, vai surgir o esquerdista, o direitista, vai surgir nossa, gente de tudo quanto é lado, e vai começar aquela balbúrdia, não, eu sou contra, a favor, contra. E ninguém tá satisfeito. Não, essa lei também não presta. Não, essa também não ajuda. Ninguém tá satisfeito com nada. É uma loucura, cara. Uma loucura. Então, cara, falar de aborto é pano pra manga, tá? Bom, não quero entrar nesse mérito aí também não. Beleza. O nosso país tem essa lei que aprova o aborto. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e tem gente que acha que essa lei não é suficiente, que tem que abrir aborto para todo mundo, independente se foi estuprada ou não, se é um aborto consciente, apenas para... Porque eu não quero o filho mesmo. Aí tem a questão do movimento feminista que fala, meu corpo, minhas regras, que eu estou preservando o corpo da mulher e não o filho. É um pano para manga.
é um abacaxi, eu não quero, só já comentando já tá. Ai, ai. Beleza. A taxa de fecundidade caiu. Por quê? As mulheres passaram a usar métodos contraceptivos, e eu emperrei nesse assunto, porque eu entrei no métodos abortivos, e agora também há uma nova situação que as mulheres passaram a se tornar menos dependentes dos homens, porque agora ela começou a trabalhar. E em muitos lares, em muitas famílias, a ausência da figura masculina, da figura paternal. Às vezes por desejo da mulher, às vezes porque a vida impõe isso a ela. Porque o marido abandonou e porque o marido morreu, porque... E, olha, gente, tem N's e N's e N situações em que mulheres hoje cuidam da família sozinha. E isso acaba sobrecarregando e ela fala, poxa vida... não dá para ter 2 filhos. Esse número de nascimentos, obviamente, vai cair. O número da taxa de natalidade só cai e o número da taxa de fecundidade também só cai, ou seja, o número de filhos por mulheres em idade reprodutiva. E aí tem aquele caso das mulheres que nem querem ter filhos, aquelas que não querem ter filho mesmo não, aquelas que por opinião e o direito dela falam não quero ter filho. Então hoje há várias coisas que respondem a essa queda na taxa de fecundidade, queda na taxa de natalidade, por questões econômicas, sociais e comportamentais, né? Opinião, direito delas. Tranquilo? E essa questão da mulher, a mulher mais ativa, mais protagonista, mais independente. É isso que eu quero dizer para vocês. E se o número de nascimentos, o número de filhos cai, também vai gerar um outro problema, né? Que aí eu vou explicar sobre a pirâmide etária e a reforma da Previdência. Não estou dando aula de política, mas falar de previdência social tem tudo a ver com população. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. E uma mensagem para vocês, o conhecimento liberta o homem, tá? Eu poderia dizer aqui outros textos, mas o professor está pregando na aula de geografia. Não, só vou falar assim, conhecimento liberta o homem. Forte abraço, Deus os abençoe, até a próxima!